Bom dia, boa tarde, boa noite, minhas foquinhas queridas. Primeiro, eu quero agradecer todo o apoio, todos os likes e comentários. Eu fiquei muito feliz de receber vocês aí no meu primeiro vídeo, esse projeto aí que está rolando, né? E que eu estou agora disposta a realmente colocar ele para funcionar. Então, aos pouquinhos, vocês vão ver que as coisas vão ajustando e entrando nos eixos, né? Antes de mais nada, e para aqueles também que vierem, tá, para cá, pela primeira vez, eu acho importante fazer uma apresentação, não é? Afinal de contas, apesar de eu ter distribuído, né, esse primeiro vídeo para uma parte aí conhecida, às vezes eu espero de verdade que mais gente se achegue nesse canal aqui, onde a gente vai conversar da vida, do universo, tudo mais e tudo que vocês quiserem, tá? Então, meu nome é Raquel, tá? Eu sou a pro, né, dessa bagaça toda aqui. Eu tenho 38 anos, é, em 2022, tá, gente? E sou casada, e tenho por paixão a educação. Sou meio não, eu tenho vários parafusos a menos, sou bocuda, e era uma coisa que às vezes eu ficava meio assim, meio, né? Vai ter vídeo que eu vou falar mais palavrão, vai ter vídeo que eu vou ficar um pouco mais séria, porque o assunto vai demandar, mas eu sou bocuda. Tá? E gosto mesmo de ser, para mim, palavrão é advérbio de intensidade. Tem que ser usado assim, tá? E às vezes eu vou dar uma xingada aqui. Eu não sabia que eu era apaixonada por educação, diferente da minha paixão e meu amor pela biologia. Eu sou bióloga de formação, tá? Como eu falei no primeiro vídeo. Eu sou bióloga de formação e desde criança eu sei que eu quero ser bióloga, né? Então eu sempre quis ser bióloga, eu sempre quis mexer com bicho. Tudo bem que no começo eu até falei, vou ser veterinária, tal, aquelas coisas, mas não era só bichinho de estimação, eu queria mais. E depois eu descobri que a biologia era onde eu mais me enquadrava. Com o passar do tempo e minha jornada aí no mercado de trabalho, eu fui descobrindo que não era bem a biologia por si, era um amor à vida, né? Era e é um amor a tudo que existe, tá? E não só o amor a tudo que existe per se, mas ao amor a tudo que existe, e eu quero falar para todo mundo o quanto as coisas são incríveis. É, como uma célula funciona, como é incrível, como a gente funciona, como isso é incrível, como isso é apaixonante. Eu queria contar para todo mundo. Eu descobri que a minha grande paixão é falar para todo mundo. Tá? Eu fiquei, mesmo trabalhando no segundo setor, uma época, né, em empresa, no, área de comércio, inclusive, mesmo então, eu dava um jeito de dar um treinamento, né, de participar de treinamento de novos funcionários. Eu trabalhava com educação. O jeito era esse. Até que entrei realmente na educação formal, depois de uns anos aí resistindo a essa situação, e entrei na educação formal. A gente vai conversar muito dessa parte. A maior parte aqui, eu acredito que quem começou a seguir o canal é foi das minhas turmas, ou é de turmas assim mais atuais que eu tenho. Me conheceu através da minha vocação, que é a profissão de professor, de educador, de querer além daquilo, além do óbvio, além daquilo que está na lousa, né? Além daquilo que está no livro didático, além. Não é isso que eu gosto de fazer.
apesar da gente às vezes precisar de algumas dessas ferramentas, mas não é bem assim. Então aqui vai ser um espaço de troca e de informação, principalmente a respeito de biologia, principalmente a respeito de fisiologia, que foi a área que eu mais atuei aí. Nos últimos 10 anos, eu atuei nessa área de fisiologia, né, de funcionamento do corpo humano. Talvez aqui eu tenha um pouco mais de liberdade de fazer uma fisiologia comparada, o que me sempre foi uma coisa que é absolutamente encantador, e dentro da instituição muitas vezes eu não podia fazer, e aqui a gente pode, então, de repente vai ter alguma coisa aí nesse sentido, sim. Além de tudo isso, tá? Além disso ser o meu carro-chefe, vamos dizer assim, eu também sou manicure, formada, não atuante no momento, mas amo, tenho uma coleção pessoal aí de uns 200 a 300 esmaltes, é uma coleção pessoal, então eu tenho aí um pouquinho de atuação nessa área. Sou aromaterapeuta, sou taróloga, fiz curso de astrologia, entendo pouco, mas a gente sabe uma coisa ou outra aqui, a gente pode conversar a respeito disso, a respeito dos astros, adoro sempre falar um pouquinho disso. Tenho, né, uma certa formação em cromoterapia também. Não é a minha área de atuação, eu não estudei tão a fundo quanto a aromaterapia, mas é uma coisa que eu vou colocar aqui no canal. Tá? A aromaterapia faz parte da minha vida e faz parte da minha profissão atual. Tá? Então, eu dou consultas de aromaterapia, eu dou consultas no tarô, em um outro canal chamado Flores no Deserto Terapias. Você pode seguir lá no Instagram, inclusive. Vou deixar na descrição o endereço para você, o link para você. E então esse é um outro aspecto meu que também veio desde criança, de uma criança que vivia brincando de experiência com plantinhas no chão da casa da avó, para desespero da avó, porque o chão ficava todo manchado, porque a gente ficava lá espremendo plantinha e folha disso e flor daquilo outro para fazer poção, né? E era uma ideia aí bem da doida que já estava dentro do meu ser. Desde pequena eu também sou completamente aí vinculada eu não consigo fugir, é parte também de mim, as artes. Eu adoro pintar. Então eu lembro de quando eu ganhei um kit de lápis de cor, quando eu era criança, dos meus pais, num aniversário, e dali para frente é isso. Todo professor adora papelaria, a gente já começa por aí, né? Todo professor adora uma papelaria. Mas eu não, eu tenho loucura, e não só por isso, mas por tintas, né? Por papéis, por pincéis. Então eu também hoje trabalho com isso, pintando mandalas, tá? Escrevendo poesia, que é uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, pintando aquarelas, né? Então a arte ela está junto. A música também faz parte da minha vida. Eu fiz 9 anos de piano. Só parei por uma série de razões aí, uma hora eu conto, mas a história não é muito bonita, a história é meio pesada da razão pela qual parei de tocar piano. Mas a música ainda faz parte. E eu tenho vontade de fazer um quadro da música da semana, o livro do mês, para a gente conversar, trocar ideia e trocar impressões. Eu sou muito eclética, gosto um pouco de tudo. A gente pode falar de estilos musicais diferentes, influências e tudo mais. Acho que é um bom bate-papo, um drops um pouquinho mais curto e que pode indicar para você também uma coisa legal, né, durante a sua semana. E um livro por mês. A gente conversar do autor, conversar de mais de um livro que ele escreveu, conversar um pouquinho, né, daquilo que ele influencia e
eu, na minha aqui humildade, né, falando assim um pouquinho daquilo que eu acho que o livro, né, aquilo que eu penso sobre o livro, as reflexões que aquele livro me traz, ler alguns trechos. Então isso também é uma coisa que eu tenho vontade de fazer e farei, né, aos poucos vou colocando isso no canal, tá? Né, falando de livros, eu sou uma leitora assídua, um bichinho de biblioteca, né, uma ratinha de biblioteca. Tenho muitos livros, mas também gosto muito mesmo de quadrinhos, mangás, tá? Apesar de que hoje em dia não leio mais praticamente nada de mangá, mas quadrinhos eu leio bastante. Desenhos animados, amo, filmes, adoro, tá? Então, sou uma nerd assumidaça, tá? Então, a gente vai falar muito de cultura pop também aqui. Sou uma pessoa que hoje se considera espiritualizada. Não sei se eu tenho uma religião exatamente definida, mas a religião que é mais afim com o meu coração hoje é a Umbanda, tá? Eu acredito que minha religião é a natureza e não tem, já disse Leonardo Boff, tá? Que não existe religião mais ecológica do que a Umbanda, tá? Onde ela tem nas forças da natureza a representação do divino, né? Aqui nesse mundo. Veja bem, é uma representação de um divino. A Umbanda é uma religião monoteísta, não politeísta, não com muitos deuses, como muita gente acha, tá? E isso é uma coisa que eu vou querer conversar também para quebrar vários preconceitos que existem contra as religiões afrodescendentes, tá? Então eu acho muito legal a gente conversar sobre isso. Eu fui católica até meus 26 anos. A partir dos meus 26 anos é que eu me tornei umbandista. Não deixo de ser mariana, que é aquela pessoa que tem fé e acredita em Maria, a mãe de Deus, né? A mãe de Jesus. Tá? Então, a gente vai conversar sobre isso também um pouco nos nossos vídeos. Tá? Eu sou casada, eu tenho um marido que topa muito minhas aventuras, me apoia integralmente e que também tem um canal, mas aí ele tem mais atividade na Twitch, mas em breve ele vai colocar alguns cortes das lives que ele faz no YouTube, porque ele é mestre de RPG. Então a gente é nerd mesmo, né? Aqui nessa casa todo mundo é bem do nerd. Nós temos um filho que virou estrelinha. Tá? Ele não chegou a vir para esse mundo. Ele falou: eu vim aqui só para ensinar uma coisa para vocês e vou embora bem rapidinho. Tá? Esse filho virou estrelinha, vão fazer 4 anos agora no comecinho do mês de maio. E ele brilha para gente, né? Nesse universo de tantos aí. E temos 2 bichanos, temos 2 gatos que, vez ou outra, vão aparecer aqui no vídeo, que é o Quindim e o Ryu. Tá? A gente brinca, porque aqui nessa casa nerd, o Ryu, que é o personagem do Street Fighter, e o Ken Jin, que é o outro personagem do Street Fighter. Só os entendedores entenderão a referência. Tá? Outra coisa que a gente vai conversar bastante nesse canal, e eu deixei por último porque não me define, né? Que é a questão das doenças crônicas, né? Que eu convivo, que são a fibromialgia e também a artrite reumatoide, ainda com diagnóstico a fechar. Então eu estou aí numa aventura, né? São 20 anos de convivência com a fibromialgia e 3 anos e meio aproximadamente buscando, né, esse diagnóstico de uma doença autoimune que eu ainda não sei ao certo, né? E a gente vai conversar bastante sobre isso, vai ter um quadro só sobre esse tipo de enfrentamento, sobre todas as informações e possivelmente eu vou ainda montar um curso bem aprofundado a respeito do tema, mais técnico, tá? Para quem quiser aí, né, se interessar, a gente vai sim conversar sobre isso. E por fim, não menos importante, né? Eu acho que é o mais importante nesse vídeo que já está maior do que eu imaginava que ia ser, eu quero falar a respeito da gratidão.
A gratidão é algo que me move muito antes de ser modinha, tá, gente? Não é, eu não sou o tipo coach que vai ficar fazendo. Não, eu gosto até de fazer umas coisas assim, meio autoajuda. Não vou mentir, gosto sim. Mas a gente vai discutir, refletir todos os lados o quanto for possível. E se vocês verem que eu estou indo muito para um lado só, vocês me puxam de volta, hein? Mas a gratidão, para mim, a gratidão ela tem uma simbologia muito importante. Há muito tempo atrás eu escutei uma pessoa dizer para mim, quando eu disse, muito obrigada. Ela fez assim, por que você está me falando isso? Eu não sou obrigada a nada. Eu estou fazendo isso para você porque meu coração disse para fazer. A isso a gente agradece e não diz muito obrigada. Foi meio assim chocante, tá? Não digo que foi o melhor jeito da pessoa falar, mas aquilo me deu um estalo. E eu comecei a mudar o meu, né, jeito de fazer as coisas e de falar. E aos poucos eu fui incorporando a gratidão no meu dia a dia. A gratidão é um sentimento puro de entrega e agradecimento real ao outro por que o outro fez. Gratidão é um sentimento divino, é um sentimento que você tem pela vida, pelas oportunidades e pelas merdas que a vida às vezes faz. Não estou falando de uma positividade tóxica, tá? A vida, essa vadia, ela costuma puxar o tapete da gente de um jeito que... Uau! Ela capricha às vezes. Mas... E a gente tem direito de sofrer e de ficar triste. Mas eu digo uma coisa, um dia, eu garanto, você vai olhar para trás e vai ver que teve coisas que aconteceram na sua vida por causa daquela bosta que rolou, que você vai agradecer. E que você só vai saber agradecer porque a vida te puxou o tapete. Não precisava, né? Às vezes eu falo assim, gente, a vida não precisava puxar o tapete desse jeito para eu aprender a agradecer. Mas às vezes rola. Gratidão está em tudo. Então eu sempre termino e pretendo terminar os meus vídeos agradecendo. Sempre com muita, muita gratidão mesmo. Por você estar aí, por eu estar aqui. E por a gente estar tendo essa oportunidade de bater papo junto. Então é isso. Essa sou eu. Pelo menos a pontinha da pontinha do iceberg. Para me conhecer melhor, a gente vai junto aqui. Então, vão ter diversas frentes o canal. Vai ter uma cara mais de vlog, vai ter um cunho mais educativo, sim. Vamos dividir essas coisas, nunca vão estar misturadas, elas vão ter vídeos específicos para vocês que quiserem acompanhar um pouco de um lado, do outro. Eu só estou mostrando agora para vocês esse mosaico que sou eu. Então vamos lá, vem colocar a sua pecinha na minha vida, nesse meu mosaico. Vamos colorir mais ainda, né? Essa minha vida doida aqui. Gratidão por você estar aqui. Até a próxima.